estudiantes da primeira série, como estão? Eu bem. Antes da gente começar, eu tenho dois comentários para fazer a vocês. O primeiro é sobre quem está assistindo a aula pela TV, tá? Vocês precisam entregar as atividades lá na escola a cada 15 dias. Outra coisa que eu preciso que vocês realizem são as atividades no Classroom. Não esqueçam de registrar a presença de vocês lá no link. Combinado? Então, empecemos. Antes de mais nada, eu sou a profe Josiana. Que vimos em lá? Aula passada, o que vimos na aula passada, que vimos na classe passada? A ver, nós vimos um pouquinho sobre os diálogos na rede social, formas de conversar nas redes sociais, tá? Que mais? Sobre os pronombres interrogativos, se acuerdam? Que, como, quando, de onde, enfim, o que, como, quando e de onde, né? E outra coisa que nós vimos foram os saludos e despedidas, as formas de saudar e as formas de se despedir. Que vamos saber hoje, então, profe? O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos rever esse gênero notícia, né? E a gente vai ler um pouquinho e conhecer um pouquinho sobre os uruguaios, brasileiros e os argentinos. Vamos falar um pouquinho sobre aspectos culturais, sobretudo sobre o turismo, e também sobre os adjetivos pátrios, né? Esses adjetivos que têm a ver com a pátria, têm a ver com países. A ver? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ver o gênero notícia. E por isso, eu trouxe para vocês na pantalla uma tela que mostra, que apresenta onde essas notícias são fixadas, onde as notícias estão, onde as notícias aparecem. Se vocês prestarem atenção, tem uma organização e várias formas que a gente pode encontrá-las, né? Olhem bem para isso. Veículo de prensa é onde essa notícia é vinculada, é veiculada. Também temos as sessões temáticas, as sessões que tem temas, né? Os temas das sessões. Por exemplo, aqui nós temos política, sociedade, economia, internacionais, deportes, etc. Ou seja, cada notícia ela é fixada ali dentro dessas temáticas, tá? Abaixo, nós temos o editorial, ou seja, um texto que vai me direcionar, vai me contar o que é que tem dentro dessa edição, digamos assim, tá? Agora sim, a ver um pouquinho mais sobre a notícia, essa construção desse gênero. Temos aqui, maior, né, o titular. Em português, a gente chama isso de manchete, tá? Aqui abaixo, logo abaixo desse titular, dessa manchete, nós temos o título secundário, ou seja, ele vai explicar um pouquinho mais o que o título traz, tá? Outra coisa que eu cortei, na verdade, daqui, é a imagem. Sempre uma notícia vai trazer uma imagem que ligue às informações. Vale. Que mais? No corpo da notícia, nós temos a entrada lead, que nós chamamos em português de lead também, que é onde o jornalista, a pessoa que escreve, vai dizer o que, como, quando, onde aconteceu aquele fato. Tá? E depois, o corpo da notícia, que também pode ser chamado de cos da notícia, que é o corpo da notícia, onde esse jornalista, essa pessoa que vai escrever essa notícia, vai dar mais detalhes. Ok? Vale? Então, agora eu quero saber, eu quero que vocês reflitam. Onde se suele encontrar notícias? Na aula passada eu falei para vocês sobre o verbo soler, que significa costumar, né? Então, onde se suele encontrar notícias? Onde nós costumamos encontrar notícias? Já dei um spoiler, viu? E para que serve uma notícia? Para que serve? Pensem um pouquinho, reflitam e a gente já conversa.
E então, como foi? Eu creio que tranquilo. Eu acredito que foi bem tranquilo, principalmente porque vocês já viram esse gênero, né? Então, se vocês já viram isso, vocês sabem que na número 1, onde nós encontramos notícias? Em periódicos, em revistas, periódicos online, né? Ou seja, em jornais, em revistas, em sítios periódicos, em sites periódicos, né? Dentro da internet. E a número 2, para que serve essa notícia? Para que serve isso, né? Sobretudo para informar o leitor. Para informar o leitor, beleza? A ver, agora a gente vai fazer a leitura de uma notícia, tá? Que é aquela notícia que eu mostrei para vocês antes lá na tela. A ver, o titular: uruguaios e brasileiros lograram que não se extrañara a los argentinos. Vamos parar só um pouquinho, porque eu acho que eu não entendi. Profe, o que significa lograram? O que significa que estranhara? Não sei. Então, vamos lá. Lograram vem do verbo lograr, que significa o mesmo que conseguir. E estranhara não é achar estranho, embora em alguns contextos sim, mas nesse contexto significa sentir falta. Então, traduzindo, basicamente ficaria assim: uruguaios e brasileiros conseguiram ou fizeram com que não se sentisse falta dos argentinos. Ué, como assim? Calma, vamos ler o texto para compreender melhor esse titular, essa manchete. A ver, el turismo interno fue lo que movió la aguja en una semana con mucho movimiento. Brasileiros chegaram em um grande número. Então, a gente tem ali uma expressão, movió la aguja, que significa o mesmo que mudou, cambiou, né? Então, o que mudou nessa semana foi o movimento que aumentou, né? Vamos saber. La ciudad de Montevideo vacía y un intenso tránsito en las rutas nacionales, rutas são ruas, né? Caminhos, hicieron ver que la semana de turismo se apresentou com um importante movimento em todo o país. Hicieron ver significa fizeram com que, né? Fizeram com que se visse que a semana do turismo se apresentou com um importante movimento. A ver, assim lo confirmaram os diretores de turismo departamentales e operadores do setor. Então, houve uma entrevista e conversaram com os diretores de turismo dessa região e pôde-se perceber que houve esse aumento, né? Que foi muito importante esse movimento. O litoral termal foi um dos destinos mais elegidos. Então, o litoral termal foi o destino mais eleito. En el departamento de Salto, la ocupación estuvo cerca del 100% desde el jueves hasta domingo y fue entre unos 20 y unos 30% menor en los días anteriores. A ver, o que significa essa palavra departamento? Se a gente fizer uma comparação, tá? É uma comparação, não estou traduzindo ao pé da letra. A gente pode pensar que nosso país é dividido em estados e por isso no Uruguai é dividido em departamentos. Então, fazendo essa comparação, departamentos é muito parecido com o estado aqui para nós, tá? Então, nesse departamento de Salto, essa ocupação esteve cerca de 100% de quinta-feira, lembra dos dias da semana? De quinta a domingo, vale? A ver, e nos outros dias foi um pouco menos, né? Tuvimos uma muito linda semana, dijo a Ecos Maria Noel Rodrigues. Então, nós tivemos uma semana muito linda. A Maria Noel Rodrigues disse, diretora de turismo de la Intendência de Salto. Intendência também pode ser referente ao estado, ao departamento, né? La maioria de los turistas eram uruguaios, pero nos sorprendió la cantidad de brasileiros. Argentinos, houve muito poucos. Então, a maioria dos turistas eram de dentro do próprio país, eles eram uruguaios. Mas o que surpreendeu foi a quantidade de brasileiros e não teve muitos argentinos. E terminando, además, se destacou que, se bien existem lugares com maior número de visitantes, então sim,
tem lugares com um número maior de visitantes. As diferentes cidades e localidades do país oferecem fiestas para atrair a los turistas com uma oferta muito variada. Então, outras cidades oferecem festas para que os turistas sejam atraídos. Esse seria o fim dessa notícia, contando que houve um grande número de turistas, né, dentro do litoral, no litoral termal, mas que em outras cidades também promovem algumas coisas que podem fazer com que haja mais turistas em outras regiões também. Percebam que a notícia foi publicada em 24 de abril de 2019, no ano passado, então as pessoas não estão fazendo turismo agora, isso foi no ano passado, né? E como vocês já tinham visto, essa notícia ela foi retirada da revista Ecos, do periódico Ecos. Bem, só para lembrar um pouquinho sobre esse gênero notícia. Percebam que na tela de vocês tem um triângulo invertido. Por que tem esse triângulo invertido? A notícia, ela traz informações mais importantes primeiro e vai detalhando depois. Por isso que ela é lembrada como uma pirâmide invertida. Beleza? Olha só. Então, uma notícia é um relato de uma série de hechos, uma série de acontecimentos, a partir do hecho mais importante ou mais interessante. Por isso, uma pirâmide invertida, né? Um triângulo invertido. A notícia mais importante e depois detalhamos. Tranquilo? A ver, agora vas a refletir. Né? Você vai refletir. Leia novamente o primeiro parágrafo e contesta. Então, você vai ler o primeiro parágrafo outra vez e vai responder. Qual é o hecho mais importante nessa notícia? E nessa notícia que acabas de ler. Então, qual é o acontecimento mais importante nessa notícia que você acabou de ler? Leia novamente, pense um pouquinho, reflita e nós já voltamos. Muito bem! E aí, como foi? Acredito que foi tranquilo também, porque os outros acontecimentos que são relatados nessa notícia têm a ver com a Semana de Turismo, que são a pequena quantidade de turistas argentinos no Uruguai nessa semana. Então, ao mesmo tempo que tinha muitos turistas do Uruguai e do Brasil, tinha poucos da Argentina e isso chamou muito a atenção. Ok? Passamos. Outra reflexão para vocês. Leia o título secundário novamente, que está aqui. O que quer dizer essa expressão movió la aguja? O que quer dizer essa expressão movió la aguja?
Eu dei um spoiler, eu falei antes sobre o que significava, como que a gente poderia traduzir. Então, lembre-se aí, reflita um pouquinho e a gente já volta a conversar. Como foi? Creio que tranquilo também, né? Foi bem tranquilo. Eu já tinha falado para vocês antes, a gente já tinha traduzido um pouquinho, né? Que quer dizer movió la aguja? Em el turismo interno, foi lo que movió la aguja em uma semana com muito movimento. Então, significa o mesmo que dizer cambiou, mudou, aumentou no caso, né? Outra reflexão para vocês. Que quer dizer o título da notícia? Também já falamos sobre isso, é só para que vocês voltem a refletir, né? Uruguaios e brasileiros lograram que não se estranharam aos argentinos. Lembrando que eu marquei para vocês o que significa lograram e o que significa estranhar. Então tá facílimo. Reflitam aí, a gente já volta. A ver, eu creio que vocês contestaram que, vocês responderam que o número de turistas uruguaios e os brasileiros foi muito alto, né? E o dos argentinos foi mais baixo. E por isso não teve, mas mesmo assim não teve nenhum prejuízo nessa área. Ok? Tranquilo? A ver, passamos.
Agora a gente vai relembrar um pouquinho, vai conhecer um pouquinho sobre os adjetivos pátrios. Que são esses? Bien, adjetivos pátrios, tanto em português quanto em espanhol, eles indicam a nacionalidade ou indicam o lugar de origem de alguma pessoa, tá? Ou de alguém, né? Por exemplo, Juan é de Bolívia. Ou seja, Juan é boliviano. Este é o adjetivo pátrio dele, tá? De Bolívia, boliviano. E por isso refleja sobre a nossa notícia e linkando com esse conteúdo. En el título de la noticia, ¿cuáles son los adjetivos patrios? Pertenecem a quais países? Pensem um pouquinho que vocês têm que dar duas respostas. Quais são os adjetivos pátrios e a que países eles pertencem? Já voltamos.
Muy bien. Creio que foi muito tranquilo, né? Foi muito tranquilo. Olha só, então, quais são os adjetivos pátrios e a qual países eles pertencem? Se vocês responderam que uruguaios era um adjetivo pátrio, certíssimo. E uruguaios vem de Uruguai. Brasileiros vem de Brasil. Argentinos de Argentina. Tranquilíssimo, não? Muito tranquilo. Vamos fazer mais um? Então vamos lá. Escribe os adjetivos pátrios correspondientes. Percebam que nós temos 3 personagens aí da cultura latino-americana. Eu quero que vocês observem de onde elas vêm e depois respondam quais são os adjetivos pátrios pertencentes a cada uma delas. Reflitam, escrevam e a gente já volta. Muy bien, tranquilo também, muito tranquilo, né? Aí vocês também, esse exercício também ajudou vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre algumas personalidades, alguns personagens da literatura e da cultura popular latino-americana, certo? A primeira é a Mafalda. Mafalda é de Argentina e por isso, ella es, qual é o adjetivo pátrio pertencente a ela? Argentina. La cantante Shakira é de Colômbia. Então, a cantora Shakira é da Colômbia e por isso ella é colombiana. E la pintora Frida Kahlo é de México e por isso é mexicana. Tranquilo? Creio que sim, foi muito fácil isso. Outros adjetivos pátrios que nós também encontramos na língua espanhola são esses. De China, em português seria chinês ou chinesa. Em espanhol, observem que é chino ou china. Né?
De Costa Rica é costarricense ou uma costarricense. Del Salvador é salvadorenho ou salvadorenha. Né? São diferentes esses, né? São mais diferentes da nossa língua portuguesa. De Guatemala, guatemalteco ou guatemalteca. De Puerto Rico é puertorriqueño ou uma puertorriqueña. De República Dominicana é dominicano ou uma dominicana. De Sudamérica, América do Sul, é sudamericano ou uma sudamericana. Bien, tranquilo. Agora vamos a nosso quiz. Agora nós vamos ao quiz. Pense e reflita um pouquinho sobre o gênero notícia, tá? Pense um pouquinho, respondam e nós já voltamos. Tranquilíssima essa também, né? Muito tranquilo. Trouxe exercícios muito tranquilos para vocês refletirem. Vamos ver. Uma notícia é: será que um relato de uma série de hechos a partir de um hecho mais importante ou interessante? Será que é um relato de uma série de hechos a partir do hecho menos importante? Ou será que é um relato de uma série de hechos todos igualmente importantes? Bom, vocês se lembram que eu falei que a gente pode comparar a notícia a um triângulo invertido, né? Então, se nós podemos comparar a um triângulo invertido, significa que é do mais importante para, entre aspas, menos importante. Então, claro que só pode ser a letra A. É um relato de uma série de hechos, uma série de acontecimentos, mas a partir de uma coisa, de algum acontecimento mais importante para o que não seja tão importante, mas também ligado àquele acontecimento. Beleza? Passamos? Então, passamos. E sobre os adjetivos pátrios, quais são? Observem, cuidado com as pegadinhas e eu já volto.
Muy bien. Entonces vamos a ver cuáles eran los adjetivos patrios. Será que Argentina, Colômbia e Uruguaia são adjetivos pátrios, respectivamente? Bom, a gente sabe que Argentina, Colômbia são nomes dos países, então não são adjetivos. Os adjetivos deles seriam Argentina, uma mulher argentina, e uma mulher colombiana ou um nome colombiano. Então, essa não pode ser, essa não pode ser. Letra B, brasileño, colombiana, Uruguai. Oh, não, é um país, né? Então não pode ser também. Letra C, argentino, colombiano, tranqui, são dois adjetivos pátrios, mas Brasil é o nome do país, então não. Letra D, uruguaia, sim, colombiano, sim, também, brasileña, também. Acho que achamos a nossa resposta, né? Só para tirar a teima, Brasil, não, nome do país. Então, nem vou continuar a leitura porque essa não é a nossa resposta correta. A nossa resposta correta é a letra D. Beleza? Que estudamos hoje, então? Nós vimos um pouquinho mais sobre o gênero notícia, e ao mesmo tempo nós vimos também aspectos culturais sobre o turismo no Uruguai e falamos um pouquinho sobre uruguaios, argentinos, já trazendo para esse lado dos adjetivos pátrios, né? De los adjetivos pátrios. Tranquilo, tranquilíssimo. Passou que eu nem vi essa aula e agora já terminou. Bom, gente, eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau! Hasta luego!